Olá pessoal, nós aqui novamente. Hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco difícil, principalmente para as pessoas que passam por essa doença, que só de falar o nome as pessoas se reprimem um pouco, né? Mas é importante que a gente aqui comunique para vocês, explique para vocês e traga pessoas que tenham referência nesse assunto, que tenham um assunto aonde possa levar para você conhecimento e a vontade de se cuidar. É para você aí de casa, tá bom? Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu vou apresentar para vocês a doutora Fernanda Carneiro Ronchi. Ela é médica oncologista e o nosso assunto hoje é sobre o câncer de mama, tá? Muitas mulheres aí precisam ter acesso ao seu corpo, pegar no seu corpo, sentir o seu corpo, entender do seu corpo. E é isso que a doutora veio fazer, nos explicar, nos ensinar. Seja muito bem-vinda, doutora. Estou muito feliz da senhora aqui. Obrigada pelo convite. Posso te chamar de você? Por favor. Então, se apresente ao nosso público, né, onde você atua e como você faz dessa atuação o teu dia a dia. Então, eu trabalho em 2 hospitais em Curitiba, eu atendo a saúde suplementar no Hospital Santa Cruz e eu atendo ali, sou responsável pelo setor de oncologia do Hospital Mackenzie, com foco nos 2 serviços em oncologia mamária, em tumores de tórax e em tumores de cabeça e pescoço. E também atuo ali no centro de pesquisa do Mackenzie para tentar trazer novas tecnologias para os nossos pacientes. Hoje nós sabemos que o câncer em si já é uma palavra menos dolorida, né? A gente vai entender isso no decorrer dessa entrevista e que eu espero que realmente seja isso que eu esteja transmitindo para as pessoas que estão em casa e que às vezes desconhecem alguns pontos para que essa entrevista chegue até ela e ela tenha a condição de procurar uma médica como você. Quais são os fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento de um câncer, principalmente a mamária? O câncer de mama, infelizmente, ele é muito comum, né? A gente vai ter diagnóstico em 1 em cada 8 mulheres. Então, todo mundo que a gente conhece vai ter algum conhecido que está tratando ou que já tratou a neoplasia, porque ele está muito presente, né? O principal fator de risco, ele é a exposição ao hormônio feminino, né? Então, por isso que ele é imensamente mais prevalente em mulheres, principalmente a partir dos 50 anos. E aí os fatores individuais que vão aumentar a exposição ao hormônio feminino, que também acabam aumentando o risco de câncer. Então, uma primeira menstruação muito precoce, que a gente chama de menarca, ou uma menopausa tardia, uma mulher que não teve filhos ou que não amamentou por qualquer razão, né? Uma terapia de reposição hormonal muito prolongada. A gente tem também fatores, por exemplo, de radioterapia na região do tórax para paciente que tratou um linfoma, possivelmente na infância, né? E alguns fatores comportamentais influenciam bastante. Então, erros alimentares, né? O sobrepeso, o sedentarismo, o consumo de álcool e bebidas alcoólicas são medidas comportamentais. Cigarro, né? Que aumentam a neoplasias em geral, mas em especial o câncer de mama. Quer dizer, toda a mulher tem que saber que ela tem que fazer um exame. Como chama esse exame? A gente recomenda para todas as mulheres o exame de mamografia anual, né? Principalmente a partir dos 50 anos, mas conforme cada avaliação individual a partir dos 40, e associado a uma consulta médica com o exame médico das mamas. Certo, eu posso ir no ginecologista e solicitar para ele ou ele vai me solicitar automaticamente? Ele deve solicitar automaticamente. Com certeza. E o SUS também pode ser feito tanto pelo SUS como pode ser feito pelo... A mamografia é uma política de saúde pública nacional, né? Então ela está implementada no SUS como método de rastreio, e não só no SUS, né? No mundo todo ela é reconhecida como uma política pública. E o importante do toque também, né? Porque muita gente não se toca, não é? Eu já ouvi isso muito, em que muitas mulheres dizem assim, eu não sei aonde que tá, né? Mas toca, passa a mão, aperta, apalpa, vê o significado disso. Às vezes é tão mais importante quanto aí só no médico para ele descobrir alguma coisa, né? Sim, é importante o autoconhecimento, né? E qualquer sinal de alteração mamária, procurar ajuda. Mas eu sempre digo que o autoexame ele não substitui a mamografia e a avaliação médica, né?
porque o médico vai ter uma expertise, né? A mamografia vai ter uma sensibilidade de detectar as lesões menores, né? E o autoexame você pode até detectar, né? Mas provavelmente já vai ser um estágio um pouquinho mais avançado, né? Quer dizer, o importante é o toque para que você chegue até o médico e mostre, ó, é aqui, né? Exato. Daí sim ele vai fazer uma busca mais completa. Existem sintomas específicos que as mulheres devem observar? A mulher deve observar qualquer alteração na mama, né? Um nódulo, uma retração, uma irregularidade, uma assimetria. A gente tem 2 mamas, então fica fácil ali de comparar, né? Uma retração de mamilo. Uma coisa que sempre causa atraso de diagnóstico e dúvida é quando faz um carcinoma inflamatório, né? Então, aquela mama que está inchada, edemaciada, dolorida, e aí fica se tratando como se fosse inflamação, infecção e não faz o diagnóstico. Não é. Né? Uma ferida que não cicatriza, pode ser na pele, mas principalmente no mamilo também são algumas apresentações que são que enganam, né? Às vezes tem que buscar uma ajuda. É. Exatamente, assistindo no diagnóstico, na biópsia, né? Um mito, né, que se fala, esse tá doendo não é câncer, né? Não, existem pelo cânceres contrário, que né? doem, né? Quando vai causar acometimento de musculatura, uma retração mais importante, ele vai trazer dor. Então, são mitos que às vezes acabam atrasando no diagnóstico. Quais são os tipos de câncer que aparecem na mama? O mais aquele que não sei se é o mais simples ou é o mais complicado, mas qual é o tipo de câncer mais que atua mais em câncer de mulher? Aquela que não tem filho, aquela que é fumante? Existe uma mudança de câncer ou não? Então, a gente tem os subtipos ductal e lobular. O ductal é muito mais prevalente, né? Cerca de 70%. E a gente subdivide os tumores, né, em 3 subtipos principais, que são os que respondem a hormônio, né? Que são os luminais. Daí a gente tem o subtipo HER2 positivo, que ele tem uma expressão de membrana específica de um receptor de crescimento, e a gente vai depois, na hora do tratamento, focar nisso. E os triplo negativos, que não respondem nem a hormônio e nem a esse receptor específico, que é o tipo mais agressivo. Normalmente, nas pacientes com síndrome genética, elas vão ter esse tipo triplo negativo, ele é um pouquinho mais comum do que os outros. Eu não entendi. Quando ele tem a genética? Quando o tumor é causado por uma alteração genética, a apresentação mais comum dele é a triplo negativa. Ah, entendi. Tá, e vamos supor, vou ao médico, né, tô lá com um carocinho e a doutora vê que eu preciso fazer alguns exames. Quais são os exames que você vai solicitar? Para uma avaliação de nódulo, né, além de exames de imagem de mamografia e ultrassom, normalmente a gente, se for um nódulo de alta suspeição, a gente já vai pedir uma biópsia, né? E daí essa biópsia já vai confirmar realmente se é um câncer, vai dar a histologia e o subtipo também. Quanto tempo leva essa biópsia depois da cirurgia da retirada? Que tira um pedacinho, né? Eu vou tirar um pedacinho para análise e daí nesse pedacinho eu já vou ter o diagnóstico, né? Ah, você vê na hora? Não vê na hora, mas já vê nesse pedacinho, você não precisa da cirurgia, do resultado da cirurgia. Tá. Entendi. Então, quer dizer, eu tiro, vou lá, você tira um pedacinho, faz a biópsia, sabe se tem, se não tem, e qual tipo de tratamento cada situação vai pedir. Exatamente. Entendi. Às vezes a gente pensa que é tão difícil, né? Por que não ir mais rápido no médico? Às vezes está com medo de ter o câncer e não vai no médico, né? Ai, por que demorou tanto para vir? Gente, não tenha medo. É melhor você saber com antecedência e ter uma cura mais rápida do que você demorar e a cura, então, às vezes até nem chega a ter, né? Quanto mais avançado o tumor, mais tratamento ele vai precisar, né? Então, se eu consigo fazer o diagnóstico num momento mais precoce da doença, pode ser que eu precise de menos quimioterapia ou de um esquema mais leve, de um esquema mais curto, né? E quanto mais avançado... Você já teve paciente que não foi te procurar porque estava com medo da palavra câncer? Sim, a gente tem casos assim, né? E tem paciente que mesmo a gente fazendo o diagnóstico não querem prosseguir no tratamento, né? Cada paciente tem o seu momento pessoal. A reação do tratamento? O medo é esse? O medo da reação ao tratamento, exatamente. Tem medo de morrer, não, gente? Pelo amor de Deus.
Olha só, você tem medo de morrer, mas não tem medo de fazer um cuidado com o seu corpo. A gente tem que aprender a se amar, né, doutora? A sentir a necessidade de procurar um bom médico, a entender o que está acontecendo com as mudanças que estão acontecendo com o teu corpo. Isso é importante. Não deixar para depois, e daí a doutora vai dizer o quê? Olha, sinto muito. E aí fica difícil, né? Quais são as opções de tratamento? Depois do diagnóstico feito, qual é o tratamento? Então, a gente divide... Essa é uma pergunta que dá para dar um mês de aula, né? Aí, já vamos trazer ela de novo. Mas a gente vai fazer exames daí de corpo inteiro para definir se a doença é localizada, né? Logo regional, mama e axila, ou se ela tem metástases em outros órgãos, né? A paciente que tem doença localizada, o pilar do tratamento dela vai ser a cirurgia, né? E aí a gente vai agregar na cirurgia alguma outra estratégia para diminuir esse recidiva, seja uma radioterapia para controle local, ou um medicamento sistêmico, né, quimioterapia, tratamento hormonal para aqueles tumores que respondem ao hormônio, tratamento alvo, né, que a gente chama para as pacientes lá que tem aquele subtipo HER2. A gente hoje em dia usa imunoterapia junto com a quimio para tumores triplo negativos, que são tratamentos que ajudam o próprio sistema imune da paciente a combater. É uma prevenção. São tratamentos preventivos que a gente associa ao tratamento principal pilar, que é a cirurgia, né? Quando a gente tem a doença metastática, que ela já espalhou para outros órgãos, aí o pilar do tratamento é medicamentoso, seja ele com medicamento oral ou endovenoso, com quimioterapia, por exemplo, né? Conforme cada subtipo, mas esse vai ser o pilar central para a gente manter a doença controlada a longo prazo. A metástase acontece pela demora do tratamento ou não? A metástase, quanto mais tempo a gente deixar o tumor sem tratamento, maior a chance dele ter metástase para outros órgãos. Tá vendo, gente? Olha, escutem aí, tá? Principalmente você, mulher. E outra, não é só mulher, não. Homem também tem, né? Homem tem câncer de mama também. Homem também tem câncer de mama. Então, quer dizer, todo mundo deve sentir o teu corpo e saber exatamente aonde tem alguma coisa ali que... Ó, tem alguma coisa que não estava aqui no meu corpo. Deixa eu correr lá para a doutora Fernanda. Existem alguns sintomas que são específicos. Você falou que nem todos dói, né? Nem todo tumor dói. O que muda no corpo da mulher, principalmente? O que eu olhando para o espelho, olhando para minha mama, qual é a mudança que a pele ou o que eu vou ver? O que eu vou enxergar? O tumor mais inicial não é para você ver nada, né? Ele é um tumor ali que você vai sentir, às vezes, numa palpação. Mas uma coisa que deve chamar atenção, com certeza, se você vê uma nodulação ou a pele inchada, né? A gente chama o aspecto de casca de laranja, que ela fica brilhante ali com os poros. Ou um local ali de vermelhidão, de inchaço, uma ferida que não cicatriza, uma retração, né? Aquela pele fica puxadinha assim para trás, um mamilo invertido, são alterações que precisam ser investigadas. O mamilo invertido é aquele que enterra, que fica dentro. Que chupa para dentro. Entendi. Então, tudo isso daí é uma forma da gente se preocupar. Sim, todos esses sinais. Hoje, qual é a idade da mulher que mais... A gente tem um parâmetro de idade para câncer de mama ou pode ter tanto jovem como idoso ou adulto? A incidência ela aumenta muito a partir dos 50 anos, por isso que a gente faz o rastreio, né, no SUS, a gente recomenda a partir dos 50 anos. Pacientes que já têm histórico familiar, a gente pode recomendar a partir dos 40, né, mas antes disso é muito raro ter câncer de mama. E a alimentação? A alimentação é um fator de proteção. Se a gente conseguir trazer hábitos alimentares saudáveis para o nosso dia a dia, a gente pode, ela reduz até 60% de risco de câncer, mama, endométrio, cólon, né? Então aquela alimentação, eu falo, né, bem balanceada, colorida, aquele prato que você faria para o teu filho ali, que tem vegetal, que tem grão, que tem carboidrato. Uma alimentação com pouco embutido, com pouco industrializado, processado, né, evitar, quanto menos industrializado, exatamente, né? Evitar bebidas adocicadas, açúcar em excesso. Essa alimentação, com certeza, ela vai estar associada a um menor risco de várias neoplasias, inclusive a da mama. Então, até na alimentação a gente tem que cuidar e muito, né? Quais são as opções de tratamento disponível hoje que a gente pode dar ao alcance das pessoas?
Quer dizer, todos estão, né? Conforme eu comentei ali que a gente tem todos esses medicamentos associados, né? A gente usa ali a quimioterapia, para tumores hormonais a gente associa o bloqueador hormonal. A gente teve várias evoluções nos últimos anos, então hoje, além do bloqueio hormonal, a gente ganhou um inibidor de ciclina, que é uma droga oral também, que ajuda ali no bloqueio hormonal, ele inibe ali o crescimento celular. Para tumores HER2, a gente tem as terapias-alvo, que são moléculas, são anticorpos desenvolvidos no laboratório, que grudam ali naquele receptor e vão fazer o tratamento específico daquela célula, e a gente tem moléculas cada vez melhores vindo, né? A imunoterapia para o câncer triplo negativo. São avanços que a gente teve nos últimos anos em todos os subtipos de câncer de mama, né? Uma angústia minha diária, né, que a gente pode em algum outro momento tratar, é que a gente tem esse acesso muito rápido na saúde suplementar, e essas tecnologias novas demoram muito para chegar no SUS. Então a gente tem as portarias, tem as aprovações, mas o processo é lento. Na ponta ele não pouco chega. Devagar, vamos dizer assim. Mas existe, né? Como que a genética influencia? A minha mãe teve, eu também vou ter? A gente tem 5 a 15% dos tumores de mama hoje em dia são hereditários. A gente deve saber quais pacientes pesquisar e fazer o teste genético, né? Porque a paciente que é portadora de uma mutação dessa, ela precisa de um tratamento especializado, né? Então, os genes mais comuns é o BRCA1 e 2, que aumentam o risco tanto de câncer de mama quanto de câncer de ovário, né? E aumenta tanto o risco que a gente recomenda a cirurgia redutora de risco. A gente recomenda que a mulher que tenha essa mutação tire as duas glândulas mamárias preventivamente, né? E a mulher a partir dos 40 a 45 anos também retire os ovários, né? A paciente mais famosa é a Angelina Jolie, né? Que fez a retirada das mamas, né? Então, é importante a gente saber para quem testar e orientar corretamente a paciente. Então, pacientes que têm 2 familiares na mesma linha com câncer de mama, né? Por exemplo, 2 tias, não só câncer de mama, mas cânceres da mesma síndrome, né? Uma mama e um ovário. Essa paciente, ela merece o teste. Um cuidado melhor, mais específico, porque na família já tem. Exatamente, ela não é que ela vai ter, mas ela merece ser testada, né? Ou uma paciente a paciente tem 2 neoplasias, essa paciente também precisa ser testada. Câncer de mama antes dos 50 anos também é um fator que merece uma atenção. E câncer de mama em homens, a gente tem que testar todo mundo, né? Porque é um fator bem atípico, uma apresentação atípica. Diferente, né? Sim. Mas acontece. Acontece. Tá, mas então vamos dizer lá, eu tive câncer de mama, minha filha vai ter ou não. Minha irmã pode ter tido câncer de mama, eu não, mas a minha filha pode ter. Isso pode ocorrer quando você faz a pergunta, né? Que eu sei que fazem um questionário para saber quem teve câncer. Então, quando na família já tem que observar melhor. Isso, 85% das pacientes, mesmo tendo caso de câncer na família, aquele câncer não é hereditário. Então, sim. 85% delas isso não vai passar, não porque a minha mãe teve que eu vou necessariamente ter. Mas quando a gente vê esses fatores que eu citei, né, dos cânceres, a gente deve pedir o teste, né? E aí, se o teste vier positivo, daí fazer as recomendações. Como que é o nome do teste? A gente faz um painel genético, né? Mas o que não pode faltar no teste é a avaliação do BRCA1 e 2. Tá, eu vou procurar o médico lá, ele vai fazer esse teste para saber se... Entendi. Não é eu querer fazer. É um teste que tem que ser solicitado. Tem que ser solicitado pelo médico. Eu já tô querendo passar na frente do médico aqui. Eu garanto que em casa tá todo mundo muito preocupado. Ai, pergunta isso, fala isso, né? Porque ainda é um tabu essa doença, né? A palavra já é um peso e ninguém quer ter, né? Então, quando o médico lá acha ou pensa ou deixa uma dúvida na sua cabeça, pronto. E agora? As famílias que a gente faz diagnóstico, né? Porque quando você faz diagnóstico de um paciente, você tem que obrigatoriamente orientar todo mundo. Sim. E tem muita gente que não quer testar, né? Eu não vou procurar coisa, né, onde não tem, eu tô bem. Uma pulguinha aí só para depois eu sofrer. Exatamente. Mas a ideia é que a gente faça o diagnóstico e consiga orientar a prevenção de todo mundo. Porque o impacto da doença a gente sabe que é bem forte, né? Ninguém quer ter câncer, ninguém quer morrer
de câncer, ninguém quer sofrer com uma doença que judia muito, né? Tanto do corpo, da mente, a família toda sofre muito, né? Porque o tratamento é longo, não é só tomar um remedinho e passar. Então já começa aí tomando uma medicação, desde que é comprovado que a pessoa teve câncer, tem que tomar uma medicação aí por longo tempo, né? Sim, quando a gente faz, por exemplo, tratamento hormonal, a gente faz por 5, 7, 10 anos. Assim. Quer dizer, é muita coisa, né? Então acho que as pessoas têm que procurar realmente com mais rapidez um tratamento que seja adequado a cada um. Quais são os efeitos colaterais comuns desse tratamento? O efeito colateral ele vai estar muito relacionado a qual tratamento que a paciente está recebendo, né? Eu vou falar de quimioterapia porque eu acho que é a grande dúvida Sim. de todo mundo, né? É o medo, né, que paira. Caiu o cabelo? A primeira pergunta vai cair o cabelo, né? E esse, eu falo que é um luto à parte, né? Sim. Existe o luto da doença, do diagnóstico, né? Ninguém quer saber que teve câncer, ninguém quer saber que vai fazer químio, mas o momento para a mulher, né? O momento da queda de cabelo é um luto à parte, né? Porque o que acontece, a gente começa, né, a quimioterapia num dia, a partir de 3 a 4 semanas, vai ter o dia da queda do cabelo, vai ter o dia que essa mulher vai acordar e o cabelo vai estar no travesseiro, ou ela vai tomar banho e o cabelo vai cair, ele cai todo da mesma vez. Então é um processo muito difícil, a mulher ela vai se olhar brutal, no né? Brutal. Ela vai se olhar no espelho, ela perdeu o contraste dela, ela não vai se reconhecer, né? Então a gente sempre recomenda de ter alguma estratégia já engatilhada para esse momento, Sim. né? Cortar o cabelo antes. Tem vários locais em Curitiba que eles cortam o cabelo, fazem a peruca do próprio cabelo, entregam no dia seguinte, né? Lenços, né, também. E a gente tem a touca gelada. A touca gelada ela está disponível em algumas clínicas, dá para fazer individual também, de levar no isopor. Ela é uma touca elástica que fica na cabeça ali, pressionando no momento da infusão e deixa a cabeça bem gelada para evitar o fluxo sanguíneo, e ela consegue prevenir a queda de cabelo em alguns protocolos, né? No câncer de mama, quando a gente vai usar a quimio vermelha, né? Uhum. Essa daí nem a touca segura, né? Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou ter que fazer a quimioterapia, não importa se é vermelha, mas vai cair o meu cabelo. Você já me falou que vai cair o cabelo, mas existe a possibilidade de eu colocar uma touca na hora que eu estou recebendo a quimio? Sim, existe. Mas, como eu falei, se você for Em fazer alguns a casos, quimio sim. vermelha, não vai adiantar. Mas para outros casos, né, é possível fazer o uso da touca e preservar ali o cabelo durante o tratamento. Hoje, graças a Deus, né, a gente tem aí perucas bem parecidas com o próprio. Mas só o fator de cair o cabelo, tirar uma mama, né, mutilar seu corpo. Não existe só esse problema, existe o problema familiar também, né? É claro que a gente não vai ficar falando sobre isso, mas a gente sabe que as mulheres, nem todos os homens compreendem esse problema, né? Não estão tão dispostos a estar ali de mão dada com a sua esposa, com a sua amada, num momento difícil de vida, né? E então, para você, homem, se você tem na sua casa a sua esposa com esse problema, dê a mão para ela, porque ela vai precisar de ser curada e continuar sendo a sua esposa, a sua amada, se você ajudar. Porque para nós é muito importante ter a mama. Ninguém quer perder a mama, né? Mas nós temos duas. Perdeu uma, mas não é assim. A gente vai se enxergar, vai se ver no espelho. Eu quero pôr um biquíni, eu quero passear e eu vou me sentir mal porque está faltando alguma coisa em mim. Então, quando você tem um marido, os filhos que cooperam, que dão esse apoio para a esposa, é muito mais fácil o tratamento. E sabia que muitas vezes até é a cura? Concorda? Concordo. Até é a cura, porque você ser amada, você ser desejada, você ter uma pessoa que está te enxergando, isso é a cura. Falamos muito do efeito colateral. E tem mais algum? O outro efeito que todo mundo tem pavor é a náusea e vômito, né?
que hoje em dia a gente está controlando muito melhor. A gente teve melhora dos medicamentos que controlam a náusea, que a gente faz ali antes da químio, e alguns a gente manda para o paciente fazer em casa depois. E o paciente, normalmente, elas têm muito medo, e daí elas voltam ali no segundo ciclo e falam: ai, doutora, não foi nada do que eu estava pensando, porque a gente já consegue controlar isso de uma maneira muito mais eficaz com os medicamentos, né? Aí, além dos medicamentos, a gente dá algumas dicas de dieta, né? Dieta mais leve, dieta fria, fracionada, né? Então, torradas, frutas, evitar fazer uma grande refeição, fazer várias refeições ao longo do dia, alimentação cítrica, água com gás, são fatores que podem ajudar no controle de náusea e vômito. Diminuir essa náusea. Exatamente. Tá, na sequência, né, a gente fala muito sobre morte. Qual é o problema maior sobre isso? Nós temos aí, por exemplo, uma média de 30%, 40% de morte, ou não existe mais isso? Depende do estágio que a doença for diagnosticada, né? O câncer de mama, ele é a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil ainda, né? Mas a gente tem conseguido cada vez mais, conforme o diagnóstico mais precoce, maiores taxas de cura, e conforme o avanço do tratamento, mesmo a paciente que tem diagnóstico da doença metastática, ela vive muito mais tempo com qualidade de vida hoje em dia. Importante. Doutora, nosso tempo é bem pequenininho. Eu falei para você, quando você começar a falar, vai passar muito rápido. Eu quero continuar esse assunto, tá? Eu vou te convidar aqui, perante os meus amigos lá da casa, de casa, que eu vou trazer a doutora Fernanda novamente, a gente vai dar continuidade a esse assunto, porque vamos nos preparar aí, né, para um ano mais saudável, alimentação mais saudável, condição de vida melhor. E eu gostaria então que você se despedisse hoje do meu telespectador. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, porque hoje em dia a atenção é um bem muito precioso, né? Normalmente o pessoal está ali respondendo no WhatsApp, né? Tá fazendo alguma outra coisa. Frisar, a gente está entrando aí no mês de Outubro Rosa, é um mês de se cuidar, de fazer a mamografia, de fazer o exame de rotina, colher um preventivo, mas também de tentar trazer esses hábitos saudáveis no nosso dia a dia para melhorar a saúde e evitar de adoecer. É isso. Obrigada. E você aí de casa, espero ter levado até você um pouquinho só do nosso conhecimento e aprendendo mais com a doutora Fernanda, tá? E eu prometo trazer ela, quem sabe, no próximo programa. Até lá!